Sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast Ideia Brasil. Hoje nós vamos iniciar uma série de discussões sérias, qualificadas, para discutir o Brasil nesse período eleitoral, trazendo propostas, conteúdo programático e discursos de gente competente para contribuir com uma visão de país. Nós temos conosco o Márcio Nuno Rabá, que é o consultor da Câmara dos Deputados, além de doutor em ciência política pela Universidade Federal Fluminense, a UF. Boa tarde, doutor Márcio. Boa tarde, Eric Andreola, meu colega de UF, né? Isso. E temos conosco também o professor da UF, Carlos Sábio Teixeira, também cientista político, e a área de estudos dele é pensamento político brasileiro, interpretações do Brasil. Boa tarde, Sábio. Boa tarde, Eric. Boa tarde, Márcio. Prazer falar aqui no Ideia Brasil. Isso aí, meu nome é Eric Andriolo, como eles adiantaram, e a gente deve começar esse papo, que é um papo um pouco mais informado, mas informal, sobre o processo eleitoral. Eu queria perguntar, então, lançar essa questão primeiro. A gente toma como dado, né, o processo eleitoral, essa coisa institucional que a gente vai pegar e escolher o presidente, especialmente o processo presidencial, mas o que ele significa, de fato, para o Brasil, né, e para a democracia brasileira? O que significa esse processo eleitoral, como a gente tem ele aqui, com todas as suas peculiaridades? Nós temos um processo de construção de um sistema eleitoral e partidário que já vem, digamos assim, desde a abertura, né, desde a década de 80, que não é uma coisa tão afastada assim da experiência internacional, né? Você tem os dois grandes polos, que é direito do voto universal, fundamental. Todo mundo tem muito em conta quando fala isso de democracia, né? Democracia parece ser, né, o direito de votar. Eu queria colocar, mesmo nesse nível institucional mais imediato, um outro polo, que é o direito de se candidatar e, principalmente, de construir seu partido, sua organização política, né? Construir programa, construir militância, construir todos esses elementos do processo eleitoral e do processo político em geral. Eu acho que essas são as duas bases, né, fundamentais, sem as quais a gente não pode dizer que tem um regime representativo legítimo da contemporaneidade. Eu acho importante realçar esse aspecto da proximidade do processo brasileiro com o internacional. Porque muita gente no Brasil, não sem alguma razão, faz críticas ao nosso sistema político, ao processo eleitoral e tal, mas é como se nós estivéssemos numa prateleira abaixo das democracias. Não, nós não estamos. Quer dizer, o Brasil é uma democracia vibrante, uma democracia falha, porém vibrante, forte, e com todos os procedimentos que caracterizam, bons e ruins, as democracias tidas como avançadas. Quer dizer, nós somos um pouco mais retardatários por conta do período que tivemos de ditadura no Brasil, né, em meados do século passado. Mas depois da retomada, como você falou, a caracterização geral da democracia brasileira é muito próxima da democracia americana, das democracias industriais europeias. Claro, cada uma com as suas peculiaridades institucionais, as regras, os arranjos, a cultura específica política. Mas, de maneira geral, e até mesmo agora, nesse período, com a experiência Bolsonaro, eu tendo a concordar plenamente com você no sentido de realçar essa conquista que nós tivemos no Brasil em relação ao arranjo, à arquitetura e ao processo político eleitoral da democracia brasileira. Eu só queria lembrar o seguinte, que a gente identifica isso com democracia, e, num certo sentido, é o que nós chamamos de democracia atualmente, né? Mas, por trás da ideia de democracia, tem uma ideia de igualdade que é mais forte do que o que esse arranjo institucional dá. Mas isso não é uma questão do Brasil, é uma questão mundial, né? Perfeito. Ele dá um certo patamar de igualdade, mas ele não faz com que todos os atores sociais tenham o mesmo impacto nas decisões coletivas, né? Perfeito. Eu acho que nós temos um processo eleitoral que, sob alguns aspectos, ele é, obviamente, semelhante aos processos eleitorais que tivemos no Brasil nas últimas décadas, né? Desde a primeira eleição presidencial em 1989, após a Constituição de 88, mas com aspectos também muito diferentes desse processo que está em curso, que começou agora, né? A campanha começou essa semana. Então, eu diria que nós temos dois aspectos que são distintivos em relação às outras eleições da nova República, eleições presidenciais, né? O primeiro deles, a presença de um ex-presidente concorrendo com um atual presidente no cargo. Nós não tivemos essa circunstância em nenhuma das outras eleições. E a segunda, decorrente dessa primeira, é o fato de que
é uma eleição cuja a dinâmica até agora tem sido marcada fundamentalmente, não é só isso, obviamente, pelas rejeições que ambos geram em partes do eleitorado, né? Justamente porque são figuras com grande presença, né? Presença política, presença social, presença ideológica. Então, que eu estou falando, obviamente, de Lula e de Bolsonaro. Rabá deve concordar, a literatura de ciência política trata as eleições majoritárias, né, para governo como uma forma de um plebiscito, né? Um plebiscito sobre o governo incumbente, né? Uma avaliação dele. Então, nesse caso, é uma radicalização dessa forma plebiscitária do processo eleitoral, justamente pela presença não usual de um ex-presidente se candidatando contra um presidente no cargo. Então, isso tem dificultado o aparecimento das outras candidaturas que estão postas também. Agora nós podemos falar delas porque é oficial, né? Tendo como destaque, do ponto de vista das intenções de voto, duas dessas candidaturas, e também do ponto de vista da conformação histórica política brasileira, né? Que é a candidatura de Ciro Gomes, pelo PDT, e a candidatura de Simone Tebet, pelo MDB e a Federação Partidária PSDB Cidadania, que tem tido uma certa dificuldade de conseguir se colocar dentro do quadro de polarização marcada por essa forte lógica de rejeições. Eu acrescentaria a esse quadro o seguinte: ele tem uma localização histórica, né? Nós viemos de uma desestruturação extrema da forma de organização política que funcionava até 2010, pelo menos, talvez até 2014, né? Que aconteceu de uma forma muito abrupta, violenta, abrupta e, até certo ponto, deliberada. Em minha opinião, houve um ataque ao sistema político então existente. Um ataque veio até certo ponto de fora, que é fácil sempre falar mal das instituições, né? Porque as instituições realmente elas não entregam tudo aquilo que prometem, como a gente falou quando disse aquela ideia de democracia. Mas quando você junta uma grande leque de forças para realmente dizer, isso aqui tem que mudar radicalmente, isso aqui não está funcionando, o efeito é devastador. Isso fez com que o sistema todo, em minha opinião, ele meio que se desfez, né? E eu acho que isso, em grande parte, explica a ascensão do presidente Jair Bolsonaro. Não que ele não tenha, né, seus méritos como representante de uma fração da sociedade brasileira, mas essa fração raramente chega à presidência da República. Chegou numa circunstância excepcional. Só que com isso mudou tudo, porque as clivagens anteriores ficaram muito defasadas. O exemplo claríssimo disso é uma chapa entre Lula e Alckmin, né? É a demonstração de que aquelas clivagens que existiam antes perderam força. Nesse tópico específico, a consequência que me chama mais atenção desse processo de desestruturação do sistema, que você bem salientou, está na praticamente desintegração do PSDB, que foi um partido importantíssimo nesse arranjo, né, da nova República, governou o país durante 2 mandatos, do Fernando Henrique Cardoso, e que, se não vencer as eleições para o governo estadual de São Paulo, onde é a sua base histórica, onde tem as suas raízes e tal, ele corre risco real, dito inclusive pelo deputado federal Aécio Neves, que foi o último grande candidato do PSDB a presidente da República em 2014, de desaparecer, quer dizer, como uma marca desse sistema. É óbvio que eu imagino que você deva concordar também, um dos objetivos do ataque ao sistema, então não vou falar explicitamente, quer dizer, a Operação Lava Jato, né, ela tinha por objetivo atacar o Partido dos Trabalhadores, né, em grande medida, né, mas atacou o Partido dos Trabalhadores, obviamente, mas o efeito aí, o Max Weber, né, não esperado, realmente ter atacado o PSDB. O PSDB tem sido até agora a maior vítima dessa desestruturação do sistema, e o principal beneficiário não foi o PT, obviamente, foi Bolsonaro. E a candidatura da Simone Tebet, que é do ponto de vista ideológico, programático e até social, o ideário dela, o que ela representa, ela é herdeira natural dessa linhagem, né? E encontra imensa dificuldade, ela está com 2% das intenções de voto, justamente porque o eleitor do PSDB migrou para o Bolsonaro, em grande medida, né? Uma parte agora pode migrar para Ciro, migrar até para Lula, por causa do Alckmin e tal, mas o grosso dele foi para Bolsonaro. Prova disso foi a quantidade de votos que Bolsonaro teve no Sudeste, que é onde o PSDB se consolidou, né? Nos 2 principais estados, São Paulo e Minas, a votação absolutamente expressiva que Bolsonaro teve nesses 2 colégios eleitorais em 2018. E esse ataque talvez não tenha sido a intenção principal, mas o núcleo do ataque foi sobre o sistema partidário. Sim. O sistema partidário vem sendo atacado e destruído desde antes da emergência do processo de Bolsonaro. Eu acho que, em grande parte, como o Sávio salientou,
porque era um passo muito importante para você conseguir chegar ao PT. Você não teria chegado, a Dilma não teria caído se o PT mantivesse os 90, 100 deputados que ele elegeu de 2002 a 2010. Era preciso diminuir isso. Seria a única forma realmente de tirá-lo de uma forma não tão violenta assim, né? Só que, na prática, o que se mostrou foi o seguinte: o PT tinha uma base e os partidos que representavam a direita naquele momento, que era o PSDB, esses partidos é que não demonstraram força para sustentar, justamente porque viria uma nova oposição ao PT. Para que a mudança chegasse ao fim, teria que vir uma nova oposição ao PT. Essa nova oposição ao PT é uma nova direita, uma direita de outra natureza, né? Eu conheço pessoas, particularmente, né, falando, você nota, ela antes não tinha um lugar no sistema partidário, porque ela era essa outra direita. Eu acho que não é todo o eleitorado do Bolsonaro, não. Acho que grande parte ali foi circunstância da eleição de 2018, que foi uma eleição atípica. Mas teve aquelas pessoas que, de repente, se descobriram: olha, esses partidos de direita que eu achava que me representavam, não me representavam. Eu sou outra direita, né? E aí tem todo lado comportamental, etc., que tem um peso grande. Eu queria aproveitar que a gente está entrando então, nessa questão dos partidos e falar um pouco, inclusive, da interação que a eleição presidencial tem com as eleições para o parlamento, porque são duas coisas que o eleitor médio já meio que entende, né? Primeiro que o presidente normalmente, né, o presidente eleito ou a presidente eleita, normalmente traz uma base partidária, né, considerável junto de si. A gente viu isso com o Bolsonaro, a gente também viu o que acontece no contrário, quando a Dilma, por exemplo, se reelegeu e não trouxe um congresso aliado com ela, né, porque também o que acontecer nessa outra eleição, que não é a presidencial, vai interagir com o mandato e vai colocar os limites. Então, como é que a gente pode pensar isso, especialmente nesse contexto que a gente tem agora, né, porque é uma polarização, como foi dito, pelo futuro do sistema político brasileiro também. Nessa eleição, nós vamos ter também regras novas eleitorais. E essas regras quase certamente vão levar a uma concentração maior do sistema partidário. Portanto, até certo ponto, o crescimento dos maiores partidos vai independer de sua força propriamente política, né? E virar das próprias regras. E isso é muito esperado em relação ao PT, mas é esperado também em relação aos 3 partidos de apoio do Bolsonaro, né? Talvez até eles tivessem mais possibilidades de ocupar mais espaços e viessem realmente juntos numa federação. Mas acho que seria impossível por razões políticas, tem interesses diferentes ali, que não é possível juntar, né? Mas eu estou muito curioso com esse resultado. Esse resultado vai ser muito decisivo para o futuro do sistema político brasileiro. Eu concordo com o Rabá, mas eu queria só dar um passo atrás, Eric, e ligar a questão que a gente estava falando antes com essa questão da representação partidária. O Brasil, nesses últimos 40 anos, passou também por transformações sociais muito intensas e que tem tido reverberação política, como não poderia deixar de ser. Eu estou me referindo a 2 fenômenos. O fenômeno dos evangélicos, que inclusive, salvo engano, será objeto de um podcast aqui no Ideia Brasil, e o outro fenômeno econômico, que é o fenômeno da desindustrialização no Brasil e a tomada da rédea da economia brasileira pelo agronegócio. E esses 2 grupos, né, claro que são heterogêneos, a gente não pode fazer generalizações, evidentemente, mas eles passaram a ter um protagonismo na política brasileira muito grande nesses últimos anos. E agora, nessa quadra atual, eles estão com o Bolsonaro. Quer dizer, eles estiveram com Lula no período, especialmente no governo Lula, né? Depois foram se desgarrando, foram ficando numa posição um tanto sem provavelmente uma representação, e a partir de 2018 se encontraram com o Bolsonaro e agora são a base de Bolsonaro. Uma parte considerável da base de Bolsonaro é representada por esses atores novos na sociedade brasileira. E isso tem um impacto grande, eu queria ouvir Rabá, inclusive, sobre isso, não só do ponto de vista partidário eleitoral, mas do ponto de vista da própria configuração interna do Congresso, né? Quer dizer, a gente passou a ouvir, nos últimos anos também, as chamadas bancadas temáticas, né? A bancada do boi, a bancada da bala, a bancada evangélica, que é justamente a manifestação fenomênica do ponto de vista congressual dessas mudanças sociais e políticas, e agora relativas às regras que o Rabá fez menção há pouco. Eu acho que o primeiro ponto importante aqui é realçar que o que nós chamamos hoje de agronegócio
não é os setores rurais de 60 anos atrás. Num certo sentido, o agronegócio já é parte da indústria. Não, ele é a vanguarda econômica, né? Uma parte do agronegócio é a vanguarda econômica do país, entendeu? Exato. Ele tem tantos elementos tecnológicos, tantos elementos de instrumentos de produção, mais do que a mera terra e a semente, né? Para chegar a esse nível de produtividade que nós chegamos. Não, e a internacionalização, né, Rabá? Quer dizer, o vínculo com os elementos externos da economia brasileira. E isso se esgotou, né? O agronegócio não vai nos levar mais muito longe. Ele já nos levou até onde podia levar. Então, é necessário uma mudança para o que nós chamávamos antes de indústria, né? A indústria é essa aqui, para ocupar o mercado internacional, mas também para tomar, digamos assim, o nosso próprio mercado, né? Sim. E isso vai exigir uma mudança de curso. E aí até se poderia discutir isso. Quem poderia levar isso adiante, né? Eu acho muito importante os agentes, os sujeitos políticos, né? Mas tem coisas que fazem parte da lógica objetiva mesmo do país. Eu acho que isso vai acontecer, né? Essa mudança para uma produção na linha do que nós chamávamos de indústria antes, que eu não quero tirar o agro da indústria, eu considero que é um agroindustrial, mas outro tipo de indústria, né? Inclusive, que tecnologicamente tem mais potencial mesmo, apesar de tudo que o agro traz. Eu acho que nós iremos para esse caminho. Agora, claro, podemos ir melhor ou pior. E essa é que eu acho que é a grande discussão. Aí, nesse tema específico, Rabá, da reindustrialização do Brasil, tema central e que praticamente ausente do debate presidencial até agora, o único candidato que fala disso, e fala, na minha avaliação, com propriedade, é o candidato Ciro Gomes. Esse debate da reindustrialização do Brasil não significa voltarmos ao tipo de industrialização que vigorou no país em meados do século passado, levado a cabo, em grande medida, por Getúlio Vargas, né? A substituição de importações e tal, e todo mesmo aquele processo de desenvolvimento econômico, ele tinha uma série de atalhos e expedientes que não podem mais ser usados hoje. Esses atalhos e expedientes econômicos estão esgotados por uma série de razões, para usar um termo que o Rabá gosta, da própria transformação do modo de produção capitalista. Eu estou me referindo basicamente à relação entre as vanguardas produtivas e retaguardas produtivas. Quer dizer, o gap que sempre existiu entre essas duas dimensões, ele foi aumentado e muito com o advento da economia do conhecimento. Então, é necessário ter um projeto político, de economia política, não é a economia em si, porque a economia em si, nesse sentido, ela não é capaz de fazer isso. A própria organização da economia do conhecimento hoje, como uma franja dentro da economia, e o aumento do gap entre a vanguarda e a retaguarda é a prova disso, que por si só a economia não é capaz de resolver esse gargalo. É preciso da política, né? É preciso do projeto, é preciso a ação, e aí a ação do Estado não é o estatismo. O Estado é um agente coordenador importantíssimo nisso, e para isso ele precisa ter elementos, né? Precisa ser repensado também. O fordismo administrativo, que fazia par com o fordismo produtivo, não é suficiente para fazer isso. Nós precisamos de um outro Estado também. Então, aí entra o conteúdo, a discussão disso, né? Mas a questão é saber qual reindustrialização, qual o caminho, quais os mecanismos com que produzir esse processo numa economia que vem passando nos últimos, não só o processo de desindustrialização, mas por um conjunto de transformações também, né? Nós tivemos reformas que, sob o rótulo de flexibilizar o mercado de trabalho, precarizou muito o mercado de trabalho. E nós temos um processo educacional também muito ruim. Quer dizer, essa economia do conhecimento requer, como contrapartida, além de um novo Estado, com nova capacitação e tal, precisa também de uma nova educação, precisa de gente que seja capaz de operar nessa economia do conhecimento. E a educação brasileira, infelizmente, não é capaz de produzir no volume, no tamanho de recursos humanos para isso. Então, é um desafio realmente muito grande que o Brasil vem enfrentando e continuará enfrentando, independente de quem vença as eleições em 22. E um elemento crucial desse processo todo é o lugar do Brasil no mundo. O mundo está mudando rapidamente. Infelizmente, às vezes parece que nós estamos indo, inclusive, para uma nova Guerra Fria. Eu espero que isso não chegue a se concretizar, mas é uma das tendências que estão postas. Há uma disputa tecnológica fortíssima. E o Brasil está fora disso nesse momento, Babá. Mas veja bem como alguns processos são objetivos. Eu queria acentuar isso. Em minha opinião, a coisa mais impressionante que eu vi na geopolítica em décadas, talvez, seja você estar no meio de uma situação que, simplificando muito, basicamente é uma guerra entre os Estados Unidos e a Rússia, e o Brasil está em cima do muro. Isso é uma coisa tão impensável
para, sei lá, 100 anos de história anterior, que eu acho que é uma coisa que precisa ser muito refletida. Nos dois principais, os dois candidatos que têm mais votos nas pesquisas e tal, presidenciais do Brasil, estão ambos em cima do muro, né? Perfeito. Perfeito. Isso é tão inesperado que mostra que algo de muito profundo está acontecendo. E a gente precisa estar à altura desse momento, né? O Brasil precisa estar à altura desse momento. Eu acho que uma certa consolidação, voltando ao nosso tema, viu, Eric? Uma certa consolidação do sistema partidário, independentemente de quanto dessas questões estão impregnando o sistema, seria importante, porque você teria menos atores. Eu não sou a favor de 2 partidos, bipartidarismo, mas nós chegamos a uma fragmentação muito grande. Você tem um pouco menos de atores no Congresso, você poderia talvez criar um diálogo mais produtivo. Agora, a verdade é que esses partidos não parecem estar lidando com esses temas na profundidade necessária. Nós não vemos uma discussão nesse nível, né? Ou vemos muito pouco. Eu acho que o fenômeno do bolsonarismo, ele, em grande medida, representou uma reação, quer dizer, um aproveitamento do processo de destruição do sistema político. Isso aí eu estou em plena acordo com você. Isso é o central na minha leitura para entender o fenômeno do bolsonarismo. Mas não é só isso, obviamente. Então, eu acho que houve também, e aí eu achei interessante o que você falou, rapaz, outras pessoas já falaram isso também, que muitos eleitores e pessoas até razoáveis que eu conheço que não se sentiam representadas, pessoas de direita que não se sentiam representadas, que passaram a se sentir representadas como o Bolsonaro, entendeu? Eu queria ouvir um pouco, Rabá, sobre isso, sobre a perspectiva em relação à relação do sistema político com a sociedade, com a economia brasileira, nesse processo que você chamou a atenção no início, vou voltar a falar agora, de transformações que o próprio sistema político vem passando. E agora, especificamente, no que diz respeito às transformações que independem da dimensão eleitoral propriamente dito, porque tem a ver com as mudanças nas regras eleitorais. Eu gostei daquela ideia do voto bolsonarista, é um voto assim, eu não estava me localizando em nenhum lugar e me encontrei ali. Só que esse lugar de encontro é um lugar que, com todos os méritos representativos de uma certa fração, ele tem um déficit programático imenso. Ele simplesmente não lida com as questões programáticas de médio prazo, não só no governo, mas na própria base parlamentar, ligada a questões muito pontuais. Só para dar um exemplo, que é importante, no que diz respeito às relações exteriores. Você vê, quando nós tínhamos aquele Ernesto Araújo como ministro das Relações Exteriores, rapaz, o quanto de loucura que aquele rapaz fez à frente do Itamaraty, contrariando os interesses, por exemplo, do agronegócio. Uma coisa absurda, um negócio completamente irracional, indo ao encontro do que você está falando, quer dizer, desse curto-circuito, né, entre a representação de um anseio por mudança, a representação legítima e tal, e a incapacidade por parte do bolsonarismo, do governo Bolsonaro, de ofertar o programa para esse anseio, né, para a satisfação desse anseio. E comparando com todas as deficiências que a gente apontou naquela velha contraposição PSDB-PT, o desnível é muito grande, né? Os governos do PSDB e do PT tinham uma carga programática, caminhos mais claros, mais estruturados, e agora esse negócio de você ter um presidente no cargo e um ex-presidente, ele dá um certo peso à eleição, né? O Lula e o PT não estão chegando lá pela primeira vez, eles têm experiência do cargo. Isso é uma coisa que a consolidação do sistema partidário, se vier a acontecer, e eu espero que aconteça, vai nos trazer. Não é tanto assim, mas é uma coisa importante, né? Você ter quadros que estão acostumados a formular programas, a conduzir o governo, e isso é uma coisa que o PSDB tinha, com mais clareza até, e que eu acho que o PT hoje tem também. Sem dúvida. Eu acho que, para não escapar de um tema, o Eric não pautou propriamente dito, mas eu acho que ele é um fantasma, né, que está por detrás dessa eleição, diz respeito à possibilidade de reeleição de Bolsonaro, se Bolsonaro teria condições ou não de dar um golpe de Estado. Porque, em parte, o programa de Bolsonaro, do ponto de vista institucional, é a tentativa de dar um golpe de Estado. Quer dizer, ele quer fechar o STF, ele quer fechar o Congresso Nacional, ele quer voltar à ditadura de 64, que é o modelo cognitivo, que ele consegue enxergar a política a partir daquilo, que ele foi formado ali e tal. Eu acho que a limitação de Bolsonaro é muito grande justamente nesse ponto. Quer dizer, e aí eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, mas ele não conseguiu entender o produto da ditadura militar, entendeu? Quer dizer, que foi a transformação radical da sociedade brasileira, quer dizer, a dificuldade de própria coordenação política da elite, dada a proliferação de interesses que ela tem, tendo em vista a internacionalização que ela fez e tal.
é um negócio que escapa completamente ao Bolsonaro. O que me leva a crer, eu queria ouvir o Rabá também sobre isso, até agora, totalmente fracassada a tentativa dele de coordenar até, não é nem de dar o golpe, ele nem tentou ainda, ele tentou coordenar, ele não conseguiu, e acho que mesmo que ele vença, ou que se ele perder, as chances são zero, vai ter arruaça, vai ter confusão e tal, mas assim, ele não tem a menor condição de dar um golpe. E eu acho que se vencer as eleições, também estará esse impulso dele, pessoal, e da entourage mais próxima dele, né, o bolsonarismo raiz, né, o bolsonarismo mais forte, que é quem quer o golpe, né, esses empresários aí que ficam e tal. Mas o que eu estou querendo dizer é que o apoio maior que Bolsonaro tem na sociedade e na elite brasileira não é um apoio para golpe, não é um apoio para transformar Bolsonaro em ditador. Então, eu não vejo esse desenlace como possível. Eu acho que a cúpula verdadeira, né, da sociedade brasileira, que realmente detém os cordões, passou muito claramente a mensagem, em minha opinião, posso estar enganado, de que não quer golpe. E eu acho que não há uma força capaz de se contrapor a isso hoje. Pode ser criada, né? Agradeço muito ao Márcio Rabá por ter vindo e ao Carlos Sávio por contribuir. Gostei muito da conversa e eu espero que os nossos espectadores também tenham. Eu gostei muito da discussão, é sempre um prazer e muito estimulante conversar com o Carlos Sávio, né, meu ex-orientador, e foi um prazer também participar dessa discussão aqui com o Eric. E, em particular, eu queria acentuar minha satisfação de participar de um evento do Ideia Brasil. Aqui eu desejo longa vida, muito sucesso, uma instituição que pode ajudar realmente a gente. Inclusive porque eu comecei a ler o professor Roberto Mangueira Verão, que na década de 90 me impactou muito e segue impactando. É um pensamento que faz diferença. Eu posso dizer que a honra é nossa, sem nenhum medo de estar mentindo aqui. E com isso, desejo a todos uma boa tarde, boa noite, boa semana, tudo para vocês. E vamos aí. Maravilha. Um abraço. Um abraço, pessoal. Satisfação.